Olá, pessoal! Vamos resolver agora a parte das questões específicas de docente 2 de Maricá. A gente já resolveu a parte dos fundamentos da educação, né? E agora a gente vai resolver a maior parte das questões específicas de docente 2 de Maricá. Vamos seguir. Eu sou a professora Mônica Miller e estarei com vocês nesse vídeo. Vamos lá, começa assim, tópico 3, conhecimentos específicos. 21. O artigo 38, seção 5, da Educação de Jovens e Adultos, da Lei de Diretrizes e Bases, número 94/96, aponta que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames a que se refere esse artigo realizar-se-ão. Gente, quais são? Ó, a gente fala da educação de jovens e adultos, então a gente fala da EJA, na LDB. Qual é a idade da EJA, gente? Quem fez lá o curso da Miller Connect, Disciplinas Pedagógicas e Legislação, sabe. Então, o aluno precisa ter 15 anos para que ele possa fazer de 6º ao 9º ano, e ele precisa ter 18 anos para que ele possa fazer os exames supletivos aí do ensino médio, ok? Então, a nossa resposta é a letra B, para os maiores de 15 anos no ensino fundamental e para os maiores de 18 anos no ensino médio. Letra B de bola, tá? Vamos passar para 22, né? Sua prova estava lá como 22, de acordo com o artigo 5º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, identifique, dentre as opções abaixo, a entidade que pode acionar o poder público para exigir o acesso à educação básica obrigatória. Gente, aqui eu achei uma controvérsia, né, com o gabarito da banca. Por quê? Gabarito, a prova foi ontem, o gabarito já saiu hoje, e a gente está assim naquele momento de buscar questões para recurso, certo? Então, lá na lei, no artigo 5º, está falando que qualquer cidadão, que é o nosso gabarito, letra A, segundo a banca, qualquer cidadão, porém, né, o que pode ter controvérsia aí? Está dizendo que pode ser qualquer cidadão, pode ser também o Ministério Público. Então, essa questão não cabe recurso, porque aqui está somente o Ministério Público. Então, isso aqui, aqui na letra B, somente o Ministério Público, somente o Ministério da Educação, apenas associações comunitárias, apenas entidades de classe. Isso aqui está tudo errado. Resposta certa, letra A, ok? 23, de acordo com Smolka, durante as décadas de 60 e 70, no Brasil, a ideia da educação compensatória ganhou destaque especialmente pelo governo, que, confundindo convenientemente diferença com deficiência, criava mitos relacionados ao fracasso escolar. Uma das propostas apresentadas como solução foi: lá nas décadas de 60 e 70, o governo começou a achar que o fracasso escolar estava se referindo, gente, que se mudasse a educação pré-escolar, haveria aí uma redução do fracasso escolar. Então, o governo, como diz aí, né, no título, ele convenientemente confundiu aí diferença com deficiência e acreditou que o fornecimento da educação pré-escolar seria a solução para o fracasso escolar. Ok? Letra A, o aumento de alunos por sala, não. B, a implementação de programas de reforço escolar após o horário regular das aulas seria até uma boa ideia, né, gente? Mas haveria mais o que? Custo para o governo. Então, também não foi essa a solução. C, a redução do número de disciplinas no currículo escolar também não foi. E o aumento do período de férias escolares também não. Então, o gabarito está certinho que a banca deu. Letra E, o fornecimento de educação pré-escolar como solução para o fracasso escolar, ok? Correta. 24. Em seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak ressalta a importância das diferenças individuais e o valor da diversidade. Já as diretrizes curriculares nacionais, a DCN aí de novo,
para a educação básica, aborda a gestão pedagógica e administrativa das escolas, o que, gente? Indígenas. Assinale a opção que melhor reflete o princípio defendido por ambos os textos. Letra A. Para evitar conflitos, as secretarias de educação, então a gente já marcaria aqui, né? Devem impor critérios rígidos para a gestão das escolas indígenas. É totalmente diferente do que diz as DCNs, né? Porque fala de flexibilidade, fala de ouvir, aqui está dizendo, ó, independentemente do consentimento das comunidades. Não, já está errado, né? Assegurando a uniformidade, essas palavras que a gente, ó, independentemente do consentimento, uniformidade, nada disso está correto, né? B. Os professores indígenas devem ser capacitados, então, capacitados aí para adotar práticas escolares padronizadas, garantindo a igualdade de oportunidades educacional. Não, gente. Padronizou, uniformizou, tá errado. C. As escolas indígenas devem adotar um protocolo único de gestão. Protocolo único de gestão, errado também, vai depender da comunidade, né? E lembra aí da gestão democrática, da autonomia das escolas. Não pode ser isso. Alinhado com as normas estabelecidas pelos sistemas de ensino, visando aí de novo a palavrinha, ó, homogeneidade e a eficiência administrativa. Letra D. A composição do quadro de gestão das escolas indígenas deve ser determinada exclusivamente pelas secretarias de educação, sem considerar a participação das comunidades indígenas. Não, né? Garantindo assim a eficiência administrativa. E letra E, é necessário reconhecer, essa palavra aqui sim, reconhecer a diversidade sociocultural das comunidades indígenas e permitir que elas exerçam controle sobre a gestão de suas escolas, conforme estabelecido pelas DCN, promovendo assim a valorização das diferenças individuais e culturais. Letra E é o nosso gabarito, perfeito, tá? Vamos passar para 25. Um dos textos do documento Ensino Fundamental de 9 anos, Orientação para a Inclusão da Criança de 6 anos de idade, é um documento do MEC, aborda a importância do acesso à arte na escola, que se destaca como uma forma de... Gente, aí a gente tem que ter lido a bibliografia, né, a referência lá do edital. E vamos lá. Letra A. Promover a experiência estética, possibilitando novas formas de sentir, pensar, compreender, dizer e fazer. Essa a gente colocaria aquela bolinha verde do lado, né? Que a gente ia olhar para ela com carinho. B. Estimular o desenvolvimento de habilidades técnicas específicas. Opa, habilidades técnicas específicas, gente, para criança aí de 6 anos de idade, como desenho e pintura. Só, a gente vai estimular isso. C. Proporcionar entretenimento aos alunos durante o período escolar. Então, a gente está falando de quê? Né? A gente está falando com entretenimento, a criança só se distrai com isso. Letra D. Garantir o conhecimento dos alunos em disciplinas relacionadas às artes. E E. Reduzir o tempo de aula dedicado a disciplinas consideradas mais tradicionais. A ideia, né, gente, não é essa, por mais que eu não tenha lido o documento do MEC. Então, nossa letra A está corretíssima. Promover a experiência estética, possibilitando novas formas de sentir, pensar, compreender, dizer e fazer. Perfeito. Questão 26. Em relação aos recursos públicos destinados à educação e de acordo com o artigo 68 da nossa LDB 9.394 de 96, é correto afirmar que as receitas provêm de todas as opções, exceto, então eu quero o errado. A. De impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. B. De transferências constitucionais e outras transferências. C. Do salário, educação e de outras contribuições sociais. D. De vendas de bens públicos. E E. De incentivos fiscais. Vamos conferir, gente? A nossa resposta é a letra D, o exceto nosso aqui. Então, a nossa renda vem de todos esses locais, menos de vendas de bens públicos. Então, eu trouxe o nosso artigo aí 68 da nossa LDB,
serão recursos públicos destinados à educação os originários de 1. Receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que é a nossa letra A, tá correto. 2. Receitas de transferências constitucionais ou outras transferências, é a nossa letra B, certo? 3. Receita do salário educação de outras contribuições sociais, é a nossa letra C, ok? 4. Receita de incentivos fiscais, é a nossa letra E, ok? E 5. Outros recursos previstos em lei, mas de vendas de bens públicos não está previsto no artigo 68, então é o nosso gabarito, letra D, correto. Tá aí o nosso artigo 68, né? Como eu acabei de ler. 27. De acordo, agora a gente vai falar de ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os profissionais que cuidam regularmente de crianças na primeira infância devem... Gente, qual é a redação do ECA? A. Ter no mínimo 5 anos de experiência na área de cuidados infantis? O ECA não fala isso. B. Passar por avaliação psicológica anual? Também não, né? C. Ser submetidos a cursos de formação específica e contínua? Opa, eu acho que é isso, vou marcar do lado para voltar. D. Possuir formação em primeiros socorros apenas? Não. Ter concluído o curso de pedagogia? Não necessariamente, porque a gente tem os cursos aí de professor a nível normal. Então, nosso gabarito é a letra C. Ser submetidos a cursos de formação específica e contínua. Perfeito. Lembrando aqui que essas são as específicas de docente 2, porém, essas podem ser os nossos fundamentos da educação do docente 1, né? Então, vale a pena que todos prestem bastante atenção nesse vídeo. 28, Lucchesi, 2012, afirma que são 2 parâmetros históricos de acompanhamento dos resultados da aprendizagem dos educandos na escola: os exames escolares e a avaliação de aprendizagem. Assinale a opção que descreve o evento que marcou o surgimento da avaliação da aprendizagem nos Estados Unidos. Letra A. Em 1910, John Dewey, que é um psicólogo, introduziu o conceito de avaliação formativa nas escolas americanas. B. Em 1920, William Bagley desenvolveu o primeiro sistema de testes padronizados para avaliar o desempenho dos alunos. C. Em 1930, Ralph Tiller propôs o método de ensino por objetivos para reduzir os índices de reprovação escolar. Letra D. Em 1940, Benjamin Bloom publicou a Taxonomia de Bloom, uma estrutura para classificar objetivos educacionais. E letra E. Em 1950, Robert Mager lançou o livro Preparing Instructional Objectives, consolidando o método de ensino por objetivos de Tiller. Então, gente, vamos lá. Qual foi a nossa história? Então, a gente tem lá, eu tenho um trechinho aí do livro Avaliação da Aprendizagem na Escola, do Lucchesi, tá? Consideramos agora o parâmetro da avaliação da aprendizagem. Esse parâmetro teve sua primeira manifestação nos Estados Unidos da América do Norte, em torno do ano de 1930, quando o educador Ralph Tiller, ou Tyler, ainda jovem, pois que nasceu em 1902, então ele estava aí com seus 28 anos, inconformado com os níveis de reprovação escolar em seu país, em torno de 70% dos estudantes, propôs um método de ensino que permitisse que entrassem 100 crianças na escola e 100 fossem aprovadas. Método que fora denominado de ensino por objetivos, que só veio ter a sua formulação definitiva com seu livro Princípios Básicos de Currículo e Ensino, publicado em 1949. Então, gente, nossa resposta certa é a letra C. Em 1930, Ralph Tiller, ou Tyler, propôs o método de ensino por objetivos para reduzir os índices de reprovação escolar. Gabarito da banca, corretíssimo, letra C. Questão 29. Assinale a opção que não está de acordo com as adaptações necessárias à oferta de educação básica para a população rural. Lá no meu curso, lá no nosso curso da Miller Connect, a gente falou bastante sobre isso, a gente leu todos os documentos. Quem
tiver ainda interesse para os próximos concursos, gente, vale a pena fazer esse curso. Ele é super explicativo, ele tem muita questão. A gente lê toda e comenta lei toda, vale muito a pena. E a gente falou muito sobre a população rural, tá? A oferta de educação básica para a população rural. Conforme estipulado no artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa LDB 9.394 de 1996. Então, o que não está de acordo às adaptações necessárias à oferta da educação básica para a população rural, no nosso artigo 28 da LDB. A. Fornecimento de transporte escolar apenas. Aposto que vocês marcaram na prova o apenas, né? Para alunos que residem em áreas rurais distantes. B. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Espera aí, a gente quer o não, então a gente tem 5 questões, 4 são corretas, certo? Então essa aqui eu não marcaria como resposta porque essa está corretinha. C. Adaptação dos conteúdos curriculares e metodologias de ensino às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Poxa, esse também tá legal. D. Adequação à natureza do trabalho na zona rural, considerando as demandas e os desafios enfrentados pelos estudantes. Certo, né? E a promoção de programas de educação ambiental voltados para as especificidades do meio rural. Nossa questão aí só pode ser a resposta, a letra A, que fala fornecimento de transporte escolar apenas para alunos que residem em áreas rurais distantes. Então, a letra A é o que não está de acordo com as adaptações necessárias. Então, é o nosso gabarito, a banca acertou. Beleza, não teve nenhum equívoco. 30. Uma das tarefas precípuas da prática educativa progressista, de acordo com o pensamento de Paulo Freire sobre a curiosidade humana, é... Então, a gente está falando da prática educativa progressista, de acordo com o nosso querido Paulo Freire, sobre a curiosidade humana. O que ele fala sobre a curiosidade humana? Letra A. Sobre a curiosidade humana é suprimir qualquer forma de curiosidade para manter a ordem social. Jamais que Paulo Freire ia falar uma coisa dessa, né? B. Desenvolver a curiosidade passiva. Passiva, ele fala sobre ser ativo, sobre ser participativo e aceitar a racionalidade tecnológica sem questionamentos. Esse não é Paulo Freire. C. Ignorar a curiosidade humana em prol de uma abordagem tradicional de ensino. Meu Deus, ele tá lá, né? Coitado dele, se revirando. D. Estimular a curiosidade crítica, insatisfeita e indócil. Apesar das palavrinhas insatisfeita e indócil, a gente está falando sobre o quê? Sobre a curiosidade. Ela deve ser insatisfeita. E não dessa forma como apresentou as alternativas A, B e C apresentaram, né? Letra E. Promover a diabolização da tecnologia em detrimento da curiosidade humana. Também não, gente. Então, nosso gabarito é a letra D. Estimular a curiosidade crítica, insatisfeita e indócil. O que a gente tem que prestar atenção aí? Ah, tem umas palavras feias aí, né? Insatisfeita, indócil. Mas Paulo Freire, ele fala sobre a liberdade, ele fala sobre o questionamento, né? A participação. Então, a curiosidade insatisfeita é aquela que quer mais, né? Aquela que não se contenta, em aí detrimento das outras alternativas que falam em aceitar passivamente, né? Suprimir a curiosidade para manter a ordem social. Então, nossa letra D, a banca colocou lá o gabarito certinho, não tem nenhum equívoco nessa questão também. Questão 31. As avaliações são um dos grandes problemas pelos quais os professores passam. Essa prova se preocupou bastante com as avaliações. A galerinha aí que vai fazer no dia 19 de maio, né, gente? A gente já vai observando aí com que a banca se preocupa. Então, avaliações. São um dos grandes problemas pelos quais os professores passam, por meio de exames e provas, sendo as notas uma forma de classificação do desempenho escolar. Os estudantes são colocados em um ambiente de pressão, no intuito de serem preparados para o ingresso em faculdades e no mercado de trabalho. Assim, de acordo com Hernandes e Ventura, a abordagem da avaliação em projetos de trabalho se propõe como? Então, gente, a gente vai ver mais para frente outra abordagem de projeto
Mas a gente está falando de Hernandes e Ventura aqui, né? E ele fala, se propõe como? Como são essas avaliações em projetos de trabalho? Segundo eles, A. Somativa, concentrando-se na avaliação do produto final do projeto. B. Quantitativa, priorizando notas e resultados finais. C. Classificatória, focada na mensuração de conhecimentos adquiridos pelo aluno. D. Formativa, com ênfase no acompanhamento e crescimento do aluno ao longo do processo. E é comparativa, visando a comparação do desempenho do aluno e de seus pares. O que seria proposto por Hernandes e Ventura? Seria a nossa letra D, formativa, com ênfase no acompanhamento e crescimento do aluno ao longo do processo. Perfeita essa questão também, questão 31, letra D, sem nenhum equívoco. 32. Alinhada com a Base Nacional Comum Curricular e de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação que não representa um dos itinerários formativos do ensino médio é. Então vamos lá, gente. Letra A. A gente está falando de ensino médio, a gente está falando de BNCC. A. Matemática e suas tecnologias. B. Ciências exatas e suas tecnologias. C. Ciências da natureza e suas tecnologias. D. Ciências humanas e sociais aplicadas. E E. Linguagens e suas tecnologias. Qual é a que não representa, gente, um dos itinerários formativos do ensino médio? Letra B, ciências exatas e suas tecnologias, não é isso, é matemática e suas tecnologias, né? Então, a letra B realmente não representa um dos itinerários formativos do ensino médio. Perfeita, a banca fez aí uma pegadinha, né? Mas está perfeito, tá? 33, em seus escritos, Benjamin, que a gente já viu lá no outro vídeo, né, dos fundamentos da educação, faz importantes contribuições acerca de brinquedos e jogos, assinale a opção que representa a essência do brincar, segundo a visão de Benjamin. A. A repetição é fundamental no brincar, pois proporciona à criança a sensação de felicidade e satisfação. B. O elemento central do brincar é a imitação de atividades adultas, buscando uma simulação da realidade. C. A essência do brincar reside na constante repetição, transformando experiências significativas em hábitos duradouros. D. Brincar e jogar são atividades distintas, com o brincar baseado na imaginação e o jogar na competição. E o brincar consiste em realizar atividades diversas sem necessariamente repeti-las. E aí, gente, o que Benjamin defende? Eu falo um pouquinho sobre ele no outro vídeo. Vamos lá para a resposta. Ele fala que a essência do brincar reside na constante repetição, transformando experiências significativas em hábitos duradouros. Essa é a fala de Benjamin, ok? Perfeito. Então, aqui, quando fala de simulação da realidade, ele não concorda com isso, a imitação de atividades adultas. A repetição é fundamental no brincar, pois proporciona à criança a sensação de felicidade e satisfação. Também não é essa a essência do brincar, tá? Brincar e jogar são atividades distintas, com brincar baseado na imaginação e jogar na competição. Não, também. O brincar consiste em realizar atividades diversas, repetindo, ele fala da repetição. Então, é a letra C. A criança, ela imagina, né? Ela traz aí a realidade, ela transforma o seu brinquedo. Benjamin fala bastante sobre isso, ok? 34. O principal objetivo da proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico na educação infantil, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, é outra de DCN. Gente, DCN caiu demais nessa prova, hein? A. Definir as atividades lúdicas a serem realizadas ao longo do ano letivo. Esse é o principal objetivo da proposta pedagógica da Escola da Educação Infantil? Definir atividades lúdicas durante o ano letivo. B. Orientar as ações da instituição e definir metas para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. C. Estabelecer um plano individualizado para cada criança. D. Garantir que os professores tenham total autonomia na condução das atividades pedagógicas. Priorizar exclusivamente o aprendizado acadêmico em detrimento do desenvolvimento socioemocional. Então, né, aqui a gente já tem algumas que a gente já eliminaria.
A gente tem a nossa resposta correta, que é a letra B, que é orientar as ações da instituição e definir metas para aprendizagem e desenvolvimento das crianças. É isso, gente. A proposta pedagógica é isso. As atividades lúdicas, elas não vão ser propostas para serem realizadas durante o ano letivo, elas vão sendo propostas ao longo, né, do ano letivo. Não vou deixar tudo pronto para ser realizado. Estabelecer um plano individualizado para cada criança também não, né? Garantir que os professores tenham total autonomia? Não. A gente tem aí uma diretriz para isso, que é a proposta pedagógica, certo? Priorizar exclusivamente o aprendizado acadêmico em detrimento do socioemocional, a gente já teria eliminado. Então a banca foi feliz, né, nesse gabarito, resposta certa, letra B, sem duplas interpretações. 35, em seu livro Terreno Baldio, Lopes, 2021, aponta a relação entre o corpo e as paisagens. Para o autor, na construção e interpretação das paisagens, o corpo. Então vamos lá, a criança interpreta. Ela tem os órgãos dos sentidos para que ela possa interpretar aquilo que é apresentado a ela. Então a gente está falando do corpo. A, é irrelevante na relação com as paisagens. Essa palavra irrelevante acredito que vocês tenham marcado na prova. B, é completamente independente na formação das paisagens. C, atua apenas como observador passivo nas paisagens, das paisagens. D, molda apenas estruturas físicas e não tem um papel. E participa ativamente na percepção e construção das paisagens. Essa foi dada. Por mais que eu não conheça Lopes, eu já marcaria a letra E, porque o corpo participa ativamente na percepção e construção das paisagens. A criança é o corpo, né, gente? Então, perfeito aí o gabarito da banca, a letra E. 36. Com base nos estudos de Nunes e Brian, a melhor definição para o conceito de numeralização seria... A gente resolveu uma questão sobre numeralização. A, aptidão para estimar volumes e áreas sem a necessidade de calcular exatamente, baseando-se apenas em intuição e observação visual. B, a habilidade de realizar cálculos matemáticos avançados utilizando ferramentas tecnológicas modernas, como calculadoras e softwares especializados. C, o processo de memorizar sequências numéricas e fórmulas matemáticas complexas para resolver problemas de geometria e álgebra. D, a prática de utilizar instrumentos de medição, como transferidores e réguas, para realizar operações matemáticas básicas em situações do cotidiano. E letra E, a capacidade de compreender e aplicar os sistemas de numeração e medida da cultura em que os indivíduos estão inseridos para resolver problemas numéricos e espaciais. Gente, numeralização seria o letramento da matemática, né? Então, qual é a questão que me traz aí a interpretação da matemática de forma com que a gente possa levar para o nosso meio, utilizar a nossa cultura? É a letra E, tá? Então, a letra E está corretíssima, nenhum problema também nessa questão. 37. Uma das tarefas primordiais do educador democrático, de acordo com o pensamento de Paulo Freire, olha Paulo Freire aí de novo, educador democrático. Vamos ver se vocês, na hora da prova, pensaram aí como Paulo Freire pensaria, gente. Como eu falei das dicas das outras questões que a gente resolveu antes da prova, né? Temos que pensar como Paulo Freire. A. Trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica na aproximação dos objetos cognoscíveis. B. Encorajar a memorização mecânica de conteúdos sem questionamento. C. Desestimular a curiosidade e a insubmissão dos educandos. Como que eu vou desestimular a curiosidade? D. Reforçar a passividade do educando, desencorajando. Gente, tem questão dada nessa prova, né? Sua capacidade crítica. Transferir passivamente o perfil do objeto ou do conteúdo para os educandos de forma bancária. Gente, olha só, por mais que eu não saiba, eu já vou aí, sabendo quem é, se eu pensei como Paulo Freire, eu já vou aqui, ó, memorização mecânica, sem questionamento, não é Paulo Freire. Desestimular a curiosidade, não é Paulo Freire. Reforçar a passividade do educando, não é Paulo Freire. Transferir passivamente de forma bancária, não, gente, ele criticava exatamente isso. Então, só sobrou para mim a letra A, trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica na aproximação dos objetos cognoscíveis, que são objetos
conhecidos, objetos que as crianças já conhecem, ok? Às vezes fica difícil, a gente acha que está errado, mas é exatamente essa a resposta, tá? A letra A, trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica na aproximação dos objetos cognoscíveis. Perfeito. 37, letra A. 38. Nos estudos com as crianças, Jader Janer trabalha com o conceito de mapas vivenciais, que podem ser compreendidos como A. Representações cartográficas estáticas do espaço geográfico. Artefatos culturais desvinculados da dimensão humana. Gente, os mapas vivenciais são como o letramento em língua portuguesa, como a matemática, como a gente acabou de ver, né, voltada para o social. É uma forma de vivenciar, de trazer para a nossa história, para o nosso movimento do dia a dia, né, fazer aquilo presente e vivo na educação. C. Signos ideológicos presentes nas vivências do espaço geográfico. D. Mapas históricos produzidos em condições linguísticas. E objetos sem relação com a dimensão axiológica humana. E aí, o que você respondeu lá na prova, gente? Nossa resposta é a letra C. Signos ideológicos presentes nas vivências do espaço geográfico. É aquilo que a gente tem acesso, né? Que faz sentido para a criança. 38 também sem problema nenhum, letra C. 39. A perspectiva da alfabetização defendida por Smolka destaca a natureza discursiva do processo de alfabetização e pode ser compreendida como? A gente resolveu questões também sobre alfabetização, né? Sobre Smolka. A. Aquisição de uma tecnologia de escrita. B. Internalização de um sistema tecnológico de comunicação. C. Processo de assimilação de conhecimento entre pessoas. D. Apropriação da linguagem escrita como fenômeno ideológico. E assimilação de signos linguísticos como instrumentos psicológicos. O que você respondeu lá na prova? Se você não fez a prova, o que você ia responder? É a aquisição de uma tecnologia de escrita? É a natureza discursiva do projeto de alfabetização? É a apropriação da linguagem escrita como um fenômeno ideológico. Então, é a ideologia, né, do fenômeno da escrita, da linguagem escrita. Então, é isso que ela destaca, essa natureza discursiva do processo de alfabetização. Letra D, perfeito. Questão 40. No livro A Organização do Currículo por Projeto de Trabalho, de Hernandes Ventura, justifica que não consideram projeto como método de ensino, por quê? Né? Pode ter gente se questionando, mas por que Hernandes e Ventura, como já caiu na prova outra questão dele, não considera o projeto como método de ensino? É porque, segundo eles, não há uma sequência única e geral para todos os projetos, inclusive quando duas pessoas compartilham uma mesma pesquisa, o percurso pode ser diferente. B. O desenvolvimento de um projeto não é linear nem previsível. C. O professor também pesquisa e aprende, seria por isso que eles não consideram o projeto como método de ensino. D. Não pode ser repetido, é por isso. E choca-se com a ideia de que se deve ensinar do mais fácil ao difícil. Será que é por isso que eles não consideram um método de ensino? Por que será então, gente? Porque, segundo Hernandes e Ventura, o desenvolvimento de um projeto não é linear e nem previsível. Então, a gente faz ali o projeto, porém, como ele vai terminar, não é possível prever. E, por isso, eles não concordam, né? Os autores não concordam. Ok? Bom, essa foi a nossa última questão. Eu sei que ainda tem mais questões para serem resolvidas no próximo vídeo, porém, nós não encontramos aí nenhum erro até agora, nenhuma questão que coubesse recurso dos conhecimentos específicos. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Curta, compartilha, deixa seu like, ativa o sininho. Você que quer continuar aí fazendo provas de concurso, sempre nos siga nas redes sociais também. Nós temos o Instagram da Miller Connect. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau, tchau.